Como é a sua relação com a sua mãe? É uma relação conflituosa? É uma relação tensa? É uma relação difícil? É uma relação pesada? Se você tem dificuldade de lidar com a sua mãe, eu te convido, fica comigo aqui. Vamos falar sobre esse assunto hoje. Eu sou Neila Machado, eu sou terapeuta e eu ajudo pessoas a resolver esses conflitos. Segue a minha página no Instagram, no Facebook, no YouTube, para que você possa receber todo o meu conteúdo. Relação com a mãe. Por vezes nós julgamos a nossa mãe, por vezes nós exigimos da nossa mãe, por vezes nossas mães realmente têm um comportamento que nos machuca, que nos fere, e talvez você esteja guardando dentro de você sentimentos de muitos e muitos anos, por não ter se sentido amado pela sua mãe, por não ter se sentido protegido, ou por perceber que às vezes a sua mãe fazia mais pelos outros irmãos do que para você. Ou talvez você tenha dores mais profundas, talvez você tenha perdido a sua mãe no seu nascimento e você carregue culpa por isso. Talvez a sua mãe não tenha conseguido criar você e você foi dado para adoção para algum familiar e você carrega aquele sentimento de que você não recebeu o amor dela. Nessa semana, um dos meus atendimentos me chamou muita atenção. A pessoa dizia o seguinte: eu não consigo sentir que tenho mãe, porque a minha mãe está sempre me criticando, minha mãe está sempre me reprovando, e eu nunca consigo sentir que ela tem esse sentimento por mim. Essa frase ela me impactou, porque por mais que talvez você não sinta a sua mãe, ela é a sua mãe. E esse movimento de não estar conectada à sua origem, à sua fonte, é um sentimento que te enfraquece. Por quê? Porque nós viemos da nossa mãe, viemos do nosso pai. Então, 50% nosso é a nossa mãe. E você negar isso, você não sentir essa força, isso te deixa mais frágil diante da vida. E no processo terapêutico, a gente olha para isso, porque às vezes você vem carregando isso e eu não estou te julgando, mas apenas propondo uma solução para que você possa se harmonizar para aquela que é a fonte da sua vida. Você, se você existe hoje, é porque a sua mãe, numa atitude corajosa, porque nem sempre, né, nós não fomos, nem sempre fomos planejados, fomos desejados. Nem todos tiveram esse privilégio. Quantas relações acontecem e os filhos eles vêm sem planejamento, mas ainda assim, e às vezes a sua mãe não tinha condição, às vezes financeira, às vezes emocional, às vezes ela criou você sozinha. Então, diante das batalhas da que ela passava, mesmo assim, ela foi corajosa e ela seguiu adiante, porque muitas não seguem adiante, né? Ela permitiu que a vida fluísse, que a sua vida existisse. Então, esse vídeo não é para trazer nem o julgamento com relação às mães e nem o julgamento com relação a você. Entenda que dentro do que a sua mãe fez, ela fez o melhor que ela pôde, dadas as condições que ela tinha. Às vezes você cobra amor da sua mãe, mas às vezes ela não recebeu o amor da mãe dela. Nós tendemos a querer, a exigir dos nossos pais, especialmente da nossa mãe, a enxergá-los como pessoas perfeitas, mas eles também são pessoas como nós, né? Então, a reflexão hoje é isso. Se você tem algum conflito com a sua mãe, se você ainda cobra dela, se você ainda exige, faça um movimento de aceitá-la como ela é. Um movimento que nós chamamos de dar lugar à mãe, de tomar a mãe, que é colocar a mãe no lugar, no coração, do jeito que ela é, sem cobranças. E também separe o comportamento do papel. O comportamento é o que ela faz. Agora, aquilo que ela é a sua mãe, é o papel. Então, dê a ela este lugar de honra, esse reconhecimento. Olhe para ela hoje com um pouco mais de gratidão. E se você sente ainda que isso é difícil, o processo terapêutico, ele ajuda a organizar isso dentro de você.
Ele ajuda a limpar essas dores, essas mágoas. Eu trago esse assunto porque para mim ele foi de extrema relevância. Eu carreguei uma mágoa da minha mãe por 26 anos. E eu me via em conflito. De forma inconsciente, eu vivia em conflito com a minha mãe, brigando com ela. Até que um dia, numa sessão muito bonita, eu tive a consciência que eu estava brigando comigo mesma. Por quê? Porque eu vim da minha mãe. Eu sou 50% minha mãe. Então, naquele momento ali, eu pude olhar para ela e enxergar que eu faço parte, que eu venho dela, né? Que ela é a minha origem. E foi assim um olhar diferente, um olhar acolhedor e um sentimento de aproximação, né? Um sentimento de tê-la por perto, tê-la em mim. Foi algo assim muito profundo. Quando nós não estamos harmonizados com a nossa mãe, com os nossos pais, né? Hoje o foco é a mãe. A vida tende a ser mais embaraçada, né? A ser mais difícil, ter reflexos até mesmo na nossa vida profissional, nos relacionamentos. Então, essa pessoa que eu atendi me chamou muita atenção. Ela falou assim: a minha relação de trabalho é praticamente um reflexo da minha relação com a minha mãe. Aquela mesma sensação pesada de dificuldade, de às vezes de intolerância perante a mãe, de rejeição, essa pessoa estava passando por isso no trabalho. É possível corrigir isso? Sim, é possível. Inicie olhando para sua mãe com um pouco mais de amor hoje, um pouco mais de gratidão, esquecendo o comportamento dela. Olha só o papel dela na sua vida, que foi trazer a vida até você, né? Então, comece fazendo isso. E na sequência, se você percebe que isso é algo muito forte, procure ajuda, procure resolver isso para que a sua vida flua. Bert Helling, que é o criador das constelações familiares, ele fala uma frase muito forte: a vida te trata como você trata a sua mãe. A vida te trata como você trata a sua mãe. Então pense nisso. É possível corrigir. Se você não consegue sozinho, procure ajuda. Eu estou aqui para te ajudar, para você se organizar por dentro, para você se sentir forte, para você se reconectar com a mãe, para você senti-la novamente, para você sentir essa força que vem dela e vocês juntos, né, sintonizados, ligados, harmonizados, a sua vida vai fluir muito melhor. Um grande beijo, que você possa olhar para sua mãe com muito amor hoje, com respeito, com gratidão, esquecendo os defeitos dela e até a próxima. Um forte abraço.